Olá, eu sou aluno do curso de música do Centro Universitário Claretiano e estou aqui para falar a respeito da teoria espiral desenvolvida pelo escritor Keith Schwanck. Falar a respeito de teoria musical e de prática em sala de aula é muito complexo, mas já se desenvolveu várias teorias nesse sentido que ajudam muito a aprendizagem em sala de aula. Mas como a gente sabe, a prática em sala de aula no ensino é dilemática, né? A gente sabe que existe muitos entraves que impedem que se desenvolva uma aprendizagem efetiva, uma aprendizagem sólida, né? E falando-se de música, os entraves são maiores ainda, porque os olhos que partem para essa área, né, os incentivos, né, é bem precário. Nesse modo, o Keith Schwanck ele desenvolveu uma teoria que contribuiu muito, assim como muitos outros, para o desenvolvimento de uma aprendizagem mais sólida na área musical. E ele se inspirou nos ensinamentos do Piaget, né? Um desenvolvimento no qual ele envolve todos os ângulos, né? Ele procura perceber todas as carências do educando para a partir daí perceber de que forma introduzir os conteúdos, né, o desenvolvimento de uma maneira geral para que realmente a aprendizagem, para que realmente o aluno possa absorver os conteúdos de uma forma sólida, né, e aprenda efetivamente, tanto na teoria quanto na prática, né. O Keith Schwanck, ele foi um educador que realmente se entregou, né, nesse caminho, né? Se preocupou com o desenvolvimento da aprendizagem, principalmente na área musical. Ele realmente procurou, né, métodos, técnicas que trouxessem uma aprendizagem musical que os alunos não se evadissem, não se estressassem, mas que realmente gostassem, né, e desenvolvesse, né, essa aprendizagem, esse conhecimento musical. Então, a área da educação musical vem crescendo bastante. Os governos, alguns têm se voltado para essa área, inclusive o Keith Schwanck esteve no Brasil, né? O governo brasileiro, segundo informações, até se fez uso dessa prática dele, dos ensinamentos dele, mas isso aí realmente é só num papel, né? A gente não percebe isso nas escolas públicas. Ah, pegou a teoria de Keith Schwanck, jogou nas escolas, mas ninguém vê, né? Não existe aquela efetividade, aquela preocupação em dizer o que é preciso para levar para as escolas para que essa teoria realmente se efetive, que se perceba os objetivos, né? Os frutos. A gente vê que professor de músicas atualizado nas escolas é praticamente zero, né? Nos conservatórios também, o que se percebe é que os ensinamentos são bastante rígidos, que foge dos ensinamentos do Keith Schwanck, que ele queria que realmente as coisas se desenvolvessem de forma suave, né? E que encantasse o educando. O que nos conservatórios só fica realmente aqueles que, né? Não tem outro jeito, mas é imposto o ensinamento. A criatividade é completamente esquecida. Você tem que seguir aquela regra, aquela coisa, né? Então, o século XX foi agraciado com muitos pesquisadores nessa área, né? Mas o Keith Schwanck se destacou, né? E nós estamos falando a respeito dele. E me apaixona quando pega um livro dele para ler, que realmente ele se preocupava e queria ver os frutos, né? Mas ao mesmo tempo era impedido pelas políticas públicas
de um modo geral. Então, ele desenvolveu pesquisas, né, em diferentes fases da aprendizagem, tanto no infantil, como já no adolescente, né, já no desenvolvimento, e assim sucessivamente. É muito abrangente os seus ensinamentos, né? Suas propostas sobre a educação musical tiveram bastante aceitação, né? Como já foi dito, inclusive no Brasil. Mas, né, só para dizer que aceitou, mas não se praticou, não se efetivou. Aquela coisa de dizer que o Brasil adotou, é só conversa fiada. Por meio de suas pesquisas, desenvolveu uma teoria sobre níveis, né? Níveis de compreensão musical, a chamada teoria aspiral, ou espiral, sei lá, que teve como base a teoria desenvolvida por Piaget, como já foi dito. O Kerouac propõe que o aluno esteja sempre relacionado com a música, e não somente com o conhecimento sobre música, né? O que é que ele quer dizer com isso? Que ao redor do educando, a música possa encantá-lo, né? O primeiro de tudo para se dar aula a respeito de música não é só introduzir a teoria, a prática, mas que se desperte no educando a paixão, né, por aquilo, porque assim ele vai aprender de forma mais agradável. Tudo que se gosta, né, é fácil. A aprendizagem você absorve com mais facilidade. Você forçar o educando a aprender algo, ele pode até ser que aprenda, né, mas a frustração será terrível. É o que acontece com no ensino regulamentar, né? História, bora estudar história. Quem descobriu o Brasil e etc e tal. O que vai se aproveitar disso? Do mesmo jeito, do mesmo modo na música, né? Se o aluno vai estudar música de uma forma que não encante, que não cative, é mais do que óbvio que ele vai perder o encanto. E se aprender a música, vai ser um músico completamente, né, que ninguém vai gostar de ouvir a sua música. Ele não vai desenvolver algo que agrade aos ouvintes, né? Talvez seja por aí. Bom, essa teoria combina com a sigla, né? Depois que ele formou a teoria dele, se formulou a sigla, né? Se formulou uma sigla para dar nome e melhor interpretar o que ele, né, criou, né? A sigla é CLASP, que no Brasil se consolidou como Tecla. Por meio de seus estudos, propôs que haja equilíbrio entre as diferentes atividades musicais do ensino de músicas. Diferentes, né? Equilíbrio. Você vai ter que fazer isso, você tem que tirar essa lição, você vai ter que praticar isso, né? Então o equilíbrio que ele propõe, não, bora ver se é isso realmente que ele vai desenvolver, se ele tem aptidão para isso, bora observar a técnica dele, se ele tem facilidade para determinado instrumento, né? Nada forçado, né? O equilíbrio, né? Para o Kerouac, é necessário que o aluno tenha uma experiência significativa e abrangente com a linguagem musical. Ele precisa já ter, né, esse gosto, essa experiência. Não adianta eu querer estudar música, mas eu gostar de matemática, de história, né? Eu vou dormir lá vendo o professor falar a respeito de música. Quando eu ouvir as músicas vai me dar, né, enjoo e etc. É preciso você ter jeito para a coisa. Muito bom. Bom, o tripé das siglas que ele compôs, a primeira passo, né? A letra C, né? Ela se corresponde à composição. A letra A, a apreciação, e a P, a performance, né? O tripé da criação dele, da sua teoria, se baseia nisso aí: composição, apreciação e performance, né? Por isso que veio as letras. A C, a principal, A, né? E assim sucessivamente. A C vem de composição, né? Engloba todo tipo do fazer musical. Você ouviu alguma coisa, criou, né, a composição. A apreciação, é óbvio que você, para ser um bom músico, você tem que estar, né, apreciar né? Se você não aprecia as coisas, não percebe as coisas, como é que você vai criar, né? Só Beethoven mesmo que teve aquela genialidade, que mesmo surdo ele tinha condições de compor. Mas isso antes ele já ouviu, né? Ele já tinha dentro de si aquela essência de compor, né?
aquela sensibilidade, uma coisa fantástica. Então a apreciação vem de tudo, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir o João Gilberto. Então, quando eu vou cantar, as pessoas já percebem que tem algo, né? Eu aprecio muito. Então, a composição, ela vem depois da apreciação, né? Se você não apreciar, não ter algo para se inspirar, né? Não existe a composição existe, mas não vai ser de forma bem, né? E por fim a performance, né? Você compôs, né? Apreciou, aí você vai mostrar o que você fez no seu instrumento, né? Se você não tiver performance, né? Se você não tiver habilidade naquilo que você faz para mostrar o que você compôs, não se torna um pouco vazio, né? É preciso que você realmente tenha, né, habilidade naquilo que você faz. Isso é necessário. O violão está desafinado. Então, você criou, você tem que mostrar que tem habilidade para mostrar o que você faz, né? Como o Toquinho, por exemplo. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Então você criou, né? Você mostrar para as pessoas, isso é uma criação minha, é algo fantástico. E a performance vem disso, você tem que ter a prática para a sua performance ser eficiente, né? Existe o compositor que faz, ele não tem a performance, mas ele deixou algo escrito, que os músicos vêm e vê lá a sua partitura e pratica, né? Mas a performance, que fique claro, é aquilo que você pratica, né, de forma deslumbrante, que as pessoas se encantem quando você pega o seu instrumento, né, e mostra o que você fez, né? E por fim, vem a técnica, né, que é também voltado para performance. Você precisa ter técnica naquilo que você faz, né, com habilidade, fazendo aquela coisa que realmente a música que você compôs contempla, né, de forma bem eficiente. E por fim, a literatura vem você não pode compor algo sem se inspirar em alguém, como já foi dito. E a literatura vem daquilo que você estuda, né? Os livros que você estuda, as partituras, de quem você percebeu a essência de como você vai escrever aquilo. Você se tornou um conhecedor dos teóricos, né, que veio anteriormente a você, ou que já existem, né? A literatura é muito importante, né? É difícil, é complicado você fazer uma coisa sem inspirar em alguém no que já existe, né, de mais belo, de mais, né, puro, principalmente na música, em todas as áreas, por assim dizer. Então, baseado nisso, fecha-se contempla-se as siglas que ele deixou, que é formidável, é formidável. Ele mostra, aqui é muito simples, né? O tempo é curto, mas ele desenvolveu uma técnica incrível, né? Que a partir da composição, ele mostra, tintim por tintim, como você chegar numa composição, né? Uma performance, uma técnica e uma literatura, né? É algo fantástico, né? Então a melodia, ele envolve a harmonia, a técnica, e te mostra como você vai chegar à essência de tudo isso, como o educando vai chegar à essência de tudo isso, mas de forma suave, sem agressão, sem forçar, né? Primeiro pelo encanto do educando pela música, aí depois vem a mostra de como ele pode chegar àquilo ali sem o que a gente vê nas salas de aulas hoje regulamentar, né? O aluno dormindo, o aluno indisciplinado, né? É por falta de tudo isso, do encanto pelo estudo, pelo fazer, né? Pela aprendizagem. Não existe, muito pouco nas escolas que a gente vê hoje, uma didática que realmente os alunos se encantem, que ele vá para a sala de aula feliz, alegre, etc e tal. Com a música, segundo o Keisuan, que era assim também, né?
o aluno ia com aquela música e etc, mas quando chega lá que via aquela coisa rígida, né, desistia. Com a técnica dele é bem mais suave, né? Mas é preciso que os professores também tenham esse conhecimento, porque senão a coisa se torna em nada, né? É por aí. Legal.